E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, começa a semana do, talvez, o jogo mais importante do São Paulo nos últimos tempos aí. Eu não lembro. Teve final da Sul-Americana, teve. Mas o jogo de quarta-feira realmente vai ser inesquecível. Essa semana já começou quente. E eu queria comentar com vocês o seguinte: muita gente, mas muita gente mesmo, revoltada com a arbitragem da partida contra o Flamengo, né? Do pênalti, da linha de impedimento torta. Ah, meu Deus, vamos falar bastante sobre isso. Lembrando que somos patrocinados pelo Sportsbet.io, patrocinadora master do São Paulo e patrocinadora desses canais, do Cortes do Barolo, Barolo Jogos e Barolo Vídeos. Deixa eu só fazer uma correção aqui, correção não. Depois do jogo contra o São Lourenço, eu gravei o pós-jogo, né? Depois eu fiquei um dia sem gravar, e aí a gente entrou no clima do jogo contra o Flamengo. Eu não falei sobre o caso de racismo lá, do menino que os dois argentinos que foram presos, né? Tem muita argentino que vem conhecer as praias do Brasil, esses aí vieram conhecer a cadeia do Brasil. E jogaram inclusive uma casca de banana no menino de 12 anos. E o São Paulo, numa atitude super bacana, levou o menino pro treino ali, bacana, achei legal. E que esses argentinos ficam. A Conmebol, se não fizer alguma coisa, gente, não vai mudar nada, não vai mudar nada nunca. É o que a gente fala da história da punição. Então, prender esses caras é o mínimo, mas eu queria principalmente elogiar a atitude do São Paulo que chamou o menino lá, depois de ter. Imagina a cabeça do moleque de 12 anos, como fica, depois do que aconteceu com ele, mas aí depois o São Paulo levou, ele conheceu os jogadores lá, acho que também foi um dia inesquecível para ele, tá? Falando em pós-jogo, eu vou colocar o pós-jogo do Flamengo na janelinha quando a gente chegar no final do vídeo. Sobre o jogo de ontem, todo mundo, comentando comentários ontem, se você pegar os que eu separei aqui, né, 99% falando da arbitragem, preocupação do jogo de quarta-feira, porque o São Paulo havia sido prejudicado. Separei uns comentários para vocês aqui. E o Casares reclamou, né? Porque não adianta só você mandar o negócio para a FIFA, lá, o documento, a nota de repúdio, sei lá como chama para a FIFA. Você tem que vir a público e falar, e reclamar, como o Casares fez, para dizer que a gente não pode ser, que ninguém é trouxa aqui, que a gente está de olho. De novo, o São Paulo foi prejudicado, mais uma vez. E absurdamente, a linha de impedimento torta é bizarra, gente. É um negócio bizarro. E eu nem acho que é para beneficiar Flamengo, ou Corinthians, o problema é que a arbitragem é ruim demais. E não adianta, a gente tem que começar a brigar mais, os clubes precisam brigar mais para profissionalizar a arbitragem, para ter treinamento, para os caras serem profissionais, para esses caras darem entrevista, darem cara a tapa. Eu não sei, eu tô gravando esse vídeo agora 5 e pouquinho, eu não sei se saiu o áudio do VAR, não sei, porque sinceramente... e tem muita gente preocupada com o jogo de quarta-feira, como a gente foi prejudicado no Allianz Parque contra o Palmeiras, naquele gol do Caleri, que não precisou, mas a arbitragem é horrorosa, gente, horrorosa, e vai ser o Klaus, né, o juiz vai ser o Klaus, mas amanhã no pré-jogo a gente fala bastante sobre isso, tá? Vamos lá comentando comentários para o vídeo não ficar muito grande, tem uns comentários bem bacanas aqui, ó. O Luiz Augusto falou assim: eu concordo que os jogadores têm que tomar cuidado contra esses times que são favorecidos pela arbitragem, mas acho que é mais que isso, é necessário uma cobrança em cima da arbitragem da CBF. Os diretores e jogadores do São Paulo são omissos, com exceção do Luciano, e sempre não dá em nada com os árbitros e times que jogam contra a gente. Exemplo na Neoquímica Arena e até mesmo no Morumbi contra o São Lourenço, com pênalti e cotovelada no rosto do Pablo Maia. O Luiz, eu separei seu comentário porque o Casares se pronunciou, né? Acho que é raro ele se pronunciar. Teve aquele dia na Neoquímica Arena que o Belmonte falou. Acho que tem que falar, gente. Não adianta só eu e você, a gente ficar reclamando de arbitragem. Tem que falar, tem que pressionar a arbitragem mesmo. E o Luciano tem uma postura que ele só não pode exagerar, né? Porque às vezes ele passa do pano, passa da conta. Ele exagera na reclamação, mas eu concordo com você. E quarta-feira vai ser o dia de Rafinha fazer isso, Arboleda, os jogadores mais experientes do time, Caleri, os jogadores mais experientes do time. Não é reclamar, não é ficar contestando a arbitragem, mas pressionar para controlar a cera, pressionar para controlar antijogo. Tem que ter isso, gente, é futebol. É a pressão que a gente fala quando a gente vai jogar contra esses clubes aí na casa deles, a pressão existe, então a gente tem que fazer a mesma pressão. Não tô pedindo para ser beneficiado, vocês entendem o que eu tô falando, né? Mas precisa também pressionar para o árbitro olhar e saber que do outro lado não tem um monte de bunda mole que vai abaixar a cabeça para qualquer decisão. O Henrique Biatti falou assim: gostei muito do Lucas e do Rames, acho que o Lucas tem que ser titular e jogar os 90 minutos. Já o Rames, na minha opinião, deve entrar no segundo tempo, logo no intervalo. Um dos meus receios para o jogo é o Rames ter que passar a bola para o Rato, para o Alisson e para o Nestor, e eles fazerem o que sempre fazem, chutar torto ou fofo.
ou tocar para trás enquanto a arbitragem ridícula que sempre vemos contra o São Paulo. Aí ele colocou entre aspas, zero bastidor. Que consegue ser roubado para o Cuiabá, imagine se não vai ser contra a Flamídia. Aí ele coloca entre parênteses de novo. Não foi pênalti, teve impedimento e o Pedro deu 2 paradinhas. E contra o Corinthians seremos operados com certeza. Temos que jogar com muita vontade e não cair no jogo que eles iriam realizar durante todo o jogo. Deixa eu só aproveitar aqui, eu vou pular um comentário só para entrar nessa... Tem um contraponto em relação a isso que os amigos estão falando da arbitragem. Jamil Rodrigues falou assim, Barolo, se o Rato tivesse feito aquele gol e ele conseguiu o mais difícil, que foi perder, ninguém estaria questionando a arbitragem. Erros de arbitragem vão sempre existir. O importante é você fazer os gols quando as oportunidades aparecem. Assim como foi contra o Palmeiras na casa deles. Caleri fez o gol legal, a arbitragem anulou, porém o São Paulo, quando teve nova oportunidade, o David fez e classificou o tricolor. Jamil, eu concordo com você em partes. Porque é o seguinte, em jogos que a gente pode ter jogo que não vai fazer falta nas arbitragem, mas a gente pode ter jogos que decidem um campeonato, decide um ano de um clube numa competição. Então, se acontece um erro na quarta-feira que prejudica o São Paulo, ou prejudica o Corinthians, não estou falando só do São Paulo, não. Você corre o risco de perder um campeonato. São 30 milhões na conta, então não é simplesmente, não, a gente faz os gols e... Não, beleza, mas tá aí o VAR para isso. Os caras institucionaram o VAR para terminar com injustiça. E ontem o VAR fez uma linha torta no gol do São Paulo. Então eu acho que não é... Tudo bem, eu concordo com você se o Rato tivesse feito aquele gol, beleza, mas a gente tem que estar de olho, tem que cobrar o posicionamento da arbitragem. Porque assim, principalmente os diretores, né? E eu acho que os jogadores do São Paulo precisam ter aquele cuidado que eu falei no vídeo de ontem. Não pode, porque sabe que vai acontecer. E essa arbitragem é horrível, a arbitragem brasileira é horrível. Então não tem muito o que falar, mas... não dá para abrir mão, esquecer, tem que ficar de olho, tem que pressionar, tem que conversar, tem que ter bastidor na federação, na CBF, na Comebol, para não ser prejudicado como o São Paulo tem sido prejudicado. Não só o São Paulo, vários clubes, no final de semana o Fluminense foi prejudicado também, um pênalti lá no jogo contra o Grêmio. Não, é que a arbitragem é horrível mesmo. Bom, aí muita gente falou também sobre a transmissão, né? O MDF falou assim, a transmissão da partida entre Flamengo e São Paulo foi vergonhosa e constrangedora. Total parcialidade a favor do Flamengo e diminuindo a atuação e cobertura do São Paulo. Digo que quem deseja a transmissão parcial procura os canais do YouTube. Eu mesmo já fiz uma reclamação para o saque da Premier, pois como torcedor consumidor me senti extremamente lesado. Isso foi desrespeito até pela profissão de comunicador oficial, de jornalismo, tamanha falta de ética profissional desses torcedores travestidos de jornalistas. Muita gente concordou comigo sobre É aquilo que eu sempre falo para vocês, gente. Quando a gente fala... Eu trabalhei com jornalismo esportivo durante muitos anos. Quando a gente fala de jornalismo esportivo, não adianta. Quer queira, quer não queira, a paixão do cara, uma hora vai falar mais alto. Se o narrador é flamenguista, se o comentarista é flamenguista, é do time do Rio de Janeiro, não é do Flamengo, mas uma hora o coração do cara vai falar. É diferente de um jornalista de economia. Se subiu a taxa de juros, ele não vai ficar emocionado, porque a taxa de juros é da categoria de base do time dele. Não existe emoção. Mas no futebol existe emoção. E os caras vão falar. Ontem os caras me lembraram depois nos comentários. O cara falou do Davi Luiz. Porque o Davi Luiz fez uma das piores apresentações dele com a camisa do Flamengo. Mas o Davi Luiz não estava jogando, foi no jogo de quarta-feira. Mas o Arrascaeta tá tomando banho, e o não sei quem tá tomando banho ainda. E a tal da Flamureta aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Bom, vamos encerrar já. Já vou pegar o último aqui para vocês, pra gente... que também eu fiz a pergunta sobre força máxima, né? A gente devia entrar com força máxima. Vamos lá, o Marcelo Santos fala assim, Barolo, concordo que temos que entrar com força máxima contra o Corinthians, porém acredito que o Lucas possa sim entrar como titular e o Rames não. O Corinthians, apesar de ter vantagem, tem o Renato Augusto, que é muito perigoso e precisa ser marcado. Precisamos ganhar o meio de campo e anular o Renato Augusto. E se conseguirmos isso, é meia vitória garantida. O Rames pode entrar no segundo tempo, com ele sem o Renato Augusto, provavelmente cansado, e o time deles mais cansado também, e quem sabe o São Paulo tendo alguma vantagem. O Marcelo levantou um ponto interessante, porque muita gente concordou comigo, porque eu falei no vídeo de ontem, né? O São Paulo entra em campo desclassificado, né? Não é um jogo que tá igual, o São Paulo entra desclassificado. Então, muita gente, vocês viram, o pessoal querendo que o Rames Rodrigues e o Lucas comecem jogando. Mas o Marcelo lembrou um ponto importante também. Você dominar o meio de campo, o Renato Augusto precisa ser marcado. Você viu que ele definiu o jogo, o primeiro jogo ele definiu porque ele jogou sozinho, jogou solto.
E eu fico preocupado se o Dorival colocar o Alisson para marcar o Renato Augusto, que já não deu certo. Então eu não sei. Eu acho que, na verdade, Marcelo e amigos, eu acho que tem que perguntar para o jogador. Chega pro jogador, Remo, você quer começar jogando? Você se sente mais empolgado? Como é que você acha que você pode render mais? No começo do jogo? Ou você ainda tá inseguro que entrar no segundo tempo com os caras mais cansados? E aí decide. Mas o Lucas tem que ser titular, concordo 100% com você. Então, ó, na sequência do vídeo já vai entrar o Joga Fácil. Em todo caso, tá o link aqui no primeiro comentário fixado para você assistir. E hoje tem QG Tricolor também no Barolo Jogos, no canal Barolo Jogos. Então a gente começa a jogar fácil às 8, às 9 acaba, eu já emendo no QG Tricolor do Barolo Jogos pra gente falar bastante sobre essa decisão aí, tá bom? Fique com Deus. Uma ótima semana pra nós e essa semana vai ser... Estou com um bom pressentimento, vai dar tudo certo. Fique com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Eu só quero que a quarta-feira chegue logo. Um abraço.